Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 6 de dezembro do ano de 2017, e o nosso tema hoje são os casais no mundo espiritual. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. E se quiser conhecer a nossa página, curta lá no Facebook, facebook.com/Voz Espiritualista. Aliás, muitas pessoas me escrevem dizendo o seguinte: como posso conversar com você em particular? Muito simples, entra na página facebook.com/Voz Espiritualista e lá manda uma mensagem, que assim que possível eu te responderei, ok? Muito bem, vamos pensar então sobre como deve ser a vida de casal no mundo espiritual. Será que eles continuam sendo casais ou não? Bom, os espíritos, antes de tudo, nos ensinam o seguinte: apenas aquilo que é real sobrevive após a morte. Tudo aquilo que é ilusório, tudo que é aparente, permanece aqui na Terra. Ou seja, nós levamos para o mundo espiritual as nossas aquisições verdadeiras, sejam elas boas ou ruins. Isto quer dizer o quê, trocando em miúdos? Se o meu relacionamento com determinada pessoa, seja a nível de amizade, seja a nível de fraternidade, seja a nível amoroso, se ele não for real, se ele não nascer do espírito, das aspirações mais profundas da alma, ele simplesmente desaparecerá, porque no mundo espiritual não há espaço para aquilo que é ilusório. Muito bem, então esse é o primeiro ponto. Agora, vamos trazer um caso, que é um caso muito interessante, que eu recomendo que vocês leiam na íntegra, que é o caso Tobias, que está lá no livro Nosso Lar. Eu vou resumir aqui para vocês. Bom, Tobias casou-se com uma mulher, teve filhos, porém essa esposa desencarnou ainda jovem. Passado algum período, ela retorna em espírito à sua casa e vê o marido casado com a própria irmã. Isso a deixa completamente perturbada. Detalhe, irmã dela, não a irmã dele. Ele casado com a irmã dela. Ela fica muito perturbada, muito aflita, nervosa e passa a obsidiá-los. No ponto de vista dela, ela estava sendo traída. O marido com a própria irmã, como pode isso? Mas é claro que se hoje isso soa algo estranho, no passado não tanto, já que as famílias eram um núcleo essencial da sociedade. Se você não pudesse contar com a sua família, você estava perdido. Então era muito comum o irmão substituir o irmão no casamento, ou a irmã substituir a irmã no casamento em caso de falecimento. Então isso já foi comum em algum momento da nossa cultura. Pois bem, ela chega em casa e vê o marido casado com a sua própria irmã. E fica enfurecida, começa a obsediar, e aí começa aquela brigaiada em casa. Eles parece que não vão dar muito certo, até que em determinado dia, a avó dessa primeira esposa aparece e fala para ela: filho, o que você está fazendo? E ela então chora suas mágoas para a sua avó, que era um espírito porque ela tinha muita afinidade. E a sua avó pergunta: mas você é uma criatura consciente de Deus ou uma loba ferida? A sua irmã está cuidando de filhos que não lhe pertencem, cuidando de uma casa que não é dela. A sua irmã está cuidando do seu jardim e é assim que você age? O que você queria? Que seu filho, seus filhos e seu marido ficassem entregues ao mundo? Pois sua irmã é uma serva da sua casa, suporta o mau humor do seu marido, cuida dos seus filhos como se fossem delas, e é assim que você retribui? E através de uma série de diálogos, então a esposa desencarnada começa a perceber que estava equivocada em seus sentimentos, que aquele lar fora seu apenas por um período de tempo, e que por maior seja esse tempo, nós não possuímos verdadeiramente as pessoas, porque ninguém é de ninguém. Compete a ela, enquanto espírito,
buscar desenvolver suas virtudes para se tornar uma alma que ama mais, não menos. Para que se torne uma alma mais gentil, mais caridosa, mais fraterna, olhando ali para aquele homem que um dia foi na terra seu marido, não como posse exclusiva sua, não como objeto, apesar de ainda ter sentimentos verdadeiros de mulher para com ele, o que não é nenhum problema. Resumo da ópera. Ela então esquece esse negócio de perseguir a irmã e perseguir o esposo, e passado algum tempo onde ela se instrui no mundo espiritual, ela retorna para ser verdadeira benfeitora daquela família, auxiliando tanto o marido quanto a irmã até o fim da vida de ambos. Agora, se você quiser saber o desfecho do caso no mundo espiritual, eu vou te dizer para você ler lá o Nosso Lar. Procura lá o caso do Tobias, que você vai achar muito bacana. Bom, então, primeira coisa que esse caso nos mostra, o objetivo de estarmos junto de outra pessoa é o exercício da fraternidade legítima. Nós temos mania, pela nossa inferioridade de espírito, de amar de forma compartimentada. Então a gente tem uma gaveta para o amor do pai e da mãe, uma gaveta para o amor dos filhos, uma gaveta para o amor da esposa e por aí vai. O espírito puro é um espírito que ama sem gaveta. Ele é capaz de olhar para uma pessoa que foi assassinada com a mesma aventura, com o mesmo carinho que ele olha para o assassino. Porque ele não depende de reciprocidade. Ele próprio é amor, ele vibra amor, ele ama incondicionalmente. Nós um dia vamos chegar lá, mas é claro que estamos muito distante disso. Então nós participamos de várias famílias, nós ocupamos papéis diferentes com o objetivo de aprimorar nossa própria alma e assim crescermos, evoluirmos enquanto espíritos e por aí vai. Agora deixa eu trazer outro caso para vocês. Não é caso que eu retirei de nenhum livro, é uma experiência vivida por mim e que eu acho que pode interessar a vocês. Bom, durante um período de tempo eu fiz estágio numa ONG que cuida de pessoas com AIDS. E ali eu conheci uma senhora que tinha uma história realmente muito interessante. A história dela é a seguinte: ela se casou, com um rapaz, eles se conheceram, namoraram por pouco tempo, já resolveram se casar. E quando eles estavam com um ano e pouco de casamento, o rapaz ficou muito doente. Quando ele foi para o hospital, descobriram que ele estava com AIDS. E isso naquela época em que a AIDS era uma coisa meio feia. Quer dizer, a AIDS ainda é feia, mas naquela época era muito pior, né? E aí foi um choque na família. Como assim fulano está com AIDS? Se ele está com AIDS, então a esposa também está. E aí foram fazer exame na esposa e viram que sim, que ela estava com AIDS também. E aí a família realmente foi por água abaixo, né? Aquela briga de parente, tudo culpando o outro, tentando entender o que aconteceu. E o rapaz jurava que ele não tinha traído a esposa. E a esposa jurava que não tinha traído o rapaz. Então como que um passou o vírus para o outro? Bom, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, e só muito tempo depois é que isso ficou esclarecido. Antes dele se casar, ele teve um relacionamento com outra mulher e essa mulher passou o vírus para ele. Ele pegou aí. O vírus ficou incubado no corpo dele há alguns anos e quando ele então se casou, esse vírus acordou e começou o seu processo destrutivo. Olha que coisa interessante, né? Do ponto de vista humano, familiar é uma tragédia. Do ponto de vista espiritual, a gente pode perceber como que havia ali uma expiação em curso, uma provação dolorosa. Enfim, a esposa acreditou no marido porque a amava profundamente. O rapaz era uma pessoa gente boa e tudo mais. E ele foi ficando doente até que desencarnou. Quando ele desencarnou, a doença ficou muito mais intensa na esposa. Olha aí de novo a lei em curso. Então ela ficou muito doente, começou a ter muito problema com a família e acabou sendo recolhida a uma ONG que cuida de pessoas com AIDS. Aqui eu faço um parêntese. Se você não teve essa experiência, eu sugiro que você vá tê-la. Porque é uma ilusão que muitas pessoas têm, que só gente muito pobre ou de família muito desestruturada que para nesses lugares. Não. Eu conheci pessoas de classe média alta
que foram desamparadas por suas famílias porque tinham AIDS, então acabaram sendo recolhidas a essas casas para não ter que ficar na rua. Então, vamos retornar à nossa história. Quando eu a conheci, ela estava nessa instituição, muito magra, ela era um palito, por assim dizer. Completamente abatida, a doença estava assim, avançadíssima, e ela estava alegre, feliz. E um dia ela me disse, eu vou te contar por que eu sou feliz, mesmo tendo a doença. E aí ela me contou o seguinte, depois que o marido morreu, a depressão veio. E ela sofreu 2 vezes, aliás 3 vezes. Primeiro pela morte do marido, segundo por estar com a doença, terceiro pelo desamparo da família. Pensa só, você perder seu marido, depois perder sua casa, sua família não te aceitar, você for parar numa ONG. Foi o que aconteceu com ela. Quando ela chegou lá, ela estava tão deprimida que ela decidiu parar de viver. Ela não tinha coragem para dar um tiro na cabeça, nem para se enfiar na frente de um carro. Mas ela simplesmente entregou. Deixou a vida destruir o resto do seu corpo e vivia em profunda tristeza. Bom, passaram-se uns tempos, um belo dia ela começou a ter a impressão que o seu marido estava próximo dela. Ela vinha de uma família espírita, então ela tinha essa educação, né, algum grau de conhecimento de espiritismo, e ela tinha a impressão de que o marido estava ali perto. E o tempo foi passando, essas impressões foram ficando mais fortes, até que um dia ela teve um sonho, desses tipos de sonhos que a gente sabe que não é sonho. Ela se viu num lugar muito bonito, recheado de flores, de plantas, de árvores, com um clima absolutamente gostoso, um lugar tranquilo, pacífico, onde ela foi amparada por um mentor todo de branco. Esse mentor foi conduzindo por um caminho e ela em silêncio acompanhando. Quando chegou-se ao final de uma curva, ela viu uma casinha simples, mas de muito bom gosto, com um imenso jardim na frente e um jardineiro cuidando das plantas. De repente o jardineiro se vira e o jardineiro era o marido, muito mais moço, muito mais forte, com seu vigor. E ele dá um sorriso, vem até ela e fala, fulana, você veio aqui, que surpresa, que maravilha. E ela fica naquele estado chocada de estar ali vendo o marido depois de tanto tempo, né, da sua morte. E ela fica feliz, abraça, beija, conversa, mata a saudade, o mentor se afasta, deixa eles ali uns minutinhos em intimidade. E aí ela pergunta, que lugar é esse? Que casa é essa? E ele fala para ela, essa casa é a nossa casinha. É a casa que eu estou preparando aqui no mundo espiritual para quando você vier morar comigo. Olha que bonita essas plantas que eu plantei, eu estou cuidando. Para deixar tudo bonito para você. Você quer entrar para ver? E pegou na mão dela e foi arrastando ela para perto da porta. Só que quando ela chegou perto da porta, ela ficou com medo de entrar. Porque ela se recordou que a sua mãe dizia que em sonho você não deveria entrar na casa de ninguém, porque se você entrasse, você não ia sair. Então ela ficou com medo de entrar e teve ali naquele instante a certeza de que seu tempo ainda não tinha se encerrado. Bom, provavelmente não ia acontecer nada se ela entrasse, mas ela ficou com tanto medo de entrar, aquilo gerou uma emoção tão confusa que ela sentiu um baque e aquela visão foi sumindo, ou seja, ela retornou ao corpo. Quando ela acordou, ela teve a nítida impressão de que não era um sonho, mas um encontro espiritual. Ela dizia que ainda sentia o cheiro do local, ela tinha a sensação tátil de ter tocado o marido, etc. A partir daquele dia, ela disse, eu não vou me entregar. Se eu preciso passar por isso, eu vou passar até o fim. Ela levantou a cabeça e foi tocando a vida. Estava sempre feliz, alegre, embora um palito, e cheio de feridinhas na pele. Mas ela foi sobrevivendo, aceitando com resignação essa dura
expiação que, sem dúvida alguma, tem a sua razão no passado, porque ela tinha certeza que quando a morte chegasse, ela iria para aquela casinha junto do marido, onde poderiam ser felizes, já que aqui na terra eles não puderam ser. Então, eu trouxe esses dois casos, lá o Tobias do livro Nosso Lar, e esse que foi vivenciado por mim, não é de nenhum livro, para justamente reforçar a ideia daquilo que os espíritos sempre nos dizem: as afeições reais sobrevivem após a morte. Se você ama verdadeiramente uma pessoa, isso vai continuar existindo. Se você ama apenas de forma aparente, chegado do lado de lá, cada um vai ter seus interesses próprios, isso vai se dissolver, cada um segue seu caminho. Então, se nós a amamos, não precisamos ter medo. E trago essa reflexão hoje, especialmente porque amanhã, dia 7 de dezembro, é aniversário da minha esposa, Natália, a quem muito amo e a quem muito devo. Nós já fomos informados pelos guias que nós não nos encontramos pela primeira vez nessa vida. Nós temos estado aí juntos pelo menos há 3 vidas sucessivas, justamente nessa labuta de nos aprimorar, evoluir, e eu não podia esperar de Deus ou da espiritualidade companheira melhor. Em janeiro, nós vamos comemorar 12 anos juntos, 12 anos de cumplicidade, de amor, de afeto, de carinho. E eu sempre costumo dizer que eu posso padecer de 1000 defeitos e 1000 problemas, mas uma coisa que eu não sofro é do coração, porque nessa existência eu fui presenteado com uma companheira que é companheira com C maiúsculo. E isso tem feito a minha jornada pela Terra, com todas as dores e as dificuldades que surgem pelo caminho, muito mais suavizadas. Então eu espero também corresponder a isso, estar à altura dos desejos dela, para que nós possamos aqui apenas fortificar uma relação que já é antiga, a fim de que ela possa continuar dando seus frutos no além, através de muito amor, de muita paz e de muita esperança. Então, fica aqui a minha reflexão e também o meu testemunho, gratidão a Deus e a espiritualidade pela companheira que na vida presente me acompanha a caminhada. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.